Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, estamos aqui de volta hoje, 24 de dezembro de 2020. Não estamos fazendo live hoje, porém deixo este vídeo gravado para que você possa estudar um pouco da Palavra do Senhor, como nós estamos sempre estudando toda quinta-feira às 20 horas. Então, hoje vou falar um pouco da nossa atitude para com a soberania de Deus. A Bíblia não foi dada a nós para satisfazer nossa curiosidade. A Bíblia não é um livro de curiosidades, mas um livro de edificação espiritual, queridos. A Bíblia não é um livro de curiosidades. É um livro para nos edificar espiritualmente. Então, neste estudo de hoje, vamos refletir sobre algumas aplicações práticas das verdades aprendidas com o estudo sobre os decretos de Deus, que estivemos estudando até algumas semanas atrás. Então, o destaque daquele estudo foi a doutrina da soberania de Deus. E esta doutrina importante não é um princípio abstrato, não. O estudo sobre a soberania de Deus deve nos ensinar a termos um temor piedoso e ajudar-nos a viver uma vida justa e submissa a Deus. Primeiro, atitude de piedoso temor. Atitude de piedoso temor. Vamos ver o que é isso. Porque a grande maioria das pessoas mostra-se despreocupadas das realidades espirituais e eternas. E por que é que as pessoas amam mais os bens materiais, os prazeres da vida, muito mais que a Deus? Por que o pecado corre desenfreado neste mundo de Deus? Por que, mesmo entre os que se dizem cristãos, queridos, há tão pouca submissão a Deus? Tão pouca submissão a Jesus? Tão pouca submissão ao Espírito Santo? A resposta a todas estas indagações é uma só. Está escrito, meus queridos irmãos, e vocês podem aí me acompanhar em Romanos, no capítulo 3, os versículos 10 a 18, que diz assim, palavra do Senhor: não há um justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, diz o apóstolo Paulo. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É isso que diz o apóstolo Paulo em Romanos. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Irmãos, o sábio Salomão escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Portanto, quem teme a Deus verdadeiramente é sábio. Provérbios capítulo 1, verso 7. E esse temor não deve ser confundido com o medo que os pagãos têm dos seus deuses. Não. O temor a Deus, tantas vezes recomendado na Bíblia Sagrada, é uma atitude espiritual que leva Deus a sério, que considera a sua palavra e treme. Você pode ler isso também no Salmos capítulo 2, verso 11. Segunda atitude é a atitude de obediência implícita. Este estudo sobre a soberania de Deus deve levar-nos ao reconhecimento da nossa
pequenez e completa dependência de Deus. O resultado será uma vida de obediência, claro. Esse é o antídoto divino contra a maldade ingênita de nosso coração. Orgulhosos e rebeldes que nós somos muitas vezes, por natureza, temos um forte senso de importância e grandeza pessoal. E costumamos ser autossuficientes, demais até. O corretivo para isso, meus queridos, é o reconhecimento da soberania e onipotência de Deus. Veja o que diz a Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 24. O homem gloria-se em si mesmo ou em Deus e vive para servir e agradar a si mesmo, ou para servir e agradar a Deus. E ninguém pode servir a dois senhores. É o que está escrito em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Portanto, nós não podemos servir a nós mesmos e a Deus. Ou servimos a Deus, ou servimos a nós. Pense bem, a quem você quer servir? Veja que muitas das vezes nós estamos muito mais prontos para fazer aquilo que nos agrada do que aquilo que agrada a Deus. Então, é preciso pensar bem nisso. Se você se acha um cristão, ou se você pensa em ser um cristão, lembre-se que ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, ninguém pode servir a si mesmo e a Deus. Deus mandou Moisés dizer a Faraó, lá no Egito, deixa ir o meu povo. O Faraó respondeu com orgulho, quem é o Senhor para que ele ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Êxodo capítulo 5, versos de 1 e 2. Então, a rebeldia do Faraó resultou de sua ignorância quanto à majestade de Deus, a soberania de Deus e a autoridade de Deus. E ele se deu mal por causa disto. E muitos que se dizem cristãos têm se dado mal, justamente porque querem agradar a si mesmo, como fez o Faraó. Eu conheço esse Deus, eu faço o que eu quero, mas só que Deus diz, quem tem que fazer o que quer é somente Deus. Então nós queremos, mas não podemos agradar a nós mesmos. Temos que viver de conformidade com o Senhor, porque só podemos servir a um Deus, que é o nosso Pai eterno. Terceira atitude, meus queridos, é a atitude de humilde resignação. O reconhecimento da soberania de Deus excluirá toda e qualquer murmuração. Somos propensos a pensar que nossos bens nos pertencem com exclusividade. E uma vez levados avante os nossos planos com diligência, temos o direito de esperar o sucesso. Que se trabalharmos duro e acumularmos riquezas, merecemos conservá-las e desfrutá-las. Que se temos uma família feliz, nenhum poder tem o direito de penetrar o círculo encantado e abater a um dos nossos queridos. Assim, sobrevindo a decepção, a perda do emprego, a falência ou a morte de alguém, a pessoa revolta-se contra Deus. Porém, queridos, o indivíduo que pela graça divina reconhece a soberania de Deus, cala as suas queixas e curva-se perante a vontade de Deus. E você pode ler isso em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. A quarta atitude, queridos, é a atitude de gratidão e alegria. Entretanto, se aprendemos verdadeiramente a bendita doutrina da soberania de Deus, nem a obediência, nem a resignação acontecem a contragosto. Muito pelo contrário, sabendo que a vontade soberana de Deus é boa, agradável e perfeita.
Romanos 12, 2. Submetemo-nos de bom grado e dizemos, como o salmista disse no Salmo 103, verso 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos, certamente o apóstolo Paulo tinha isto em mente quando escreveu em Efésios capítulo 5, verso 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai. É fácil dar graças a Deus quando tudo nos corre bem, claro, segundo as nossas expectativas, né? Mas as Escrituras Sagradas, a Bíblia, diz para darmos graças por tudo e por todas as coisas, mesmo quando as circunstâncias nos parecem adversas. Deus é soberano, mas também é Pai, sábio e amoroso. Ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, verso 28. E finalmente, meus queridos irmãos, a atitude de adoração e culto que devemos ter em nossas vidas espirituais. Tem-se dito com propriedade que a verdadeira adoração está no reconhecimento da grandeza de Deus. Ora, essa grandeza se vê de maneira superlativa na soberania de Deus. Em Isaías capítulo 6, verso de 1 a 3, fala na presença do entronizado Rei Divino até os serafins que cobrem o rosto. Eu vou ler para vocês. No final eu vou ler. Eu vou ler agora. É o melhor. Vamos deixar esse texto como essa parte conclusiva de hoje. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluias. Amém. Fique com isso. Lembre-se, Deus é soberano. Lembre-se que Deus decretou todas as coisas e que Ele é soberano. Pai, obrigado por todos que chegaram até este final do vídeo. Cada um que chegou até aqui, Senhor, receba grandiosas bênçãos advindas do Teu trono eterno. No nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Esperança e demais irmãos que estão nos acompanhando, Deus continue abençoando vocês. Na próxima quinta-feira traremos um novo estudo da Palavra do Senhor aqui dentro do breve Catecismo. Que Deus nos abençoe.